Continuemos o livro A Medicina da Alma. Numa sociedade em que a própria conduta da comunidade é neurótica, convém haver cidadãos normais? É claro, somente com o aumento do número daqueles que não aceitam a doença, devido às suas finalidades escusas, é que poderemos chegar a constituir um corpo social não patológico, que dê aos nossos descendentes uma existência compatível aos seus anseios de felicidade. As doenças não existem apenas para que os outros nos mimem e deem afeto, mas servem para justificar aos seus possuidores os fracassos que têm ou tiveram. O Sr. A.P. sofre de distúrbios intestinais que o obrigam a se retirar de um recinto cada vez que se reúne com seus clientes, a fim de discutir sobre um negócio qualquer. Somente com seu amadurecimento é que notou que a diarreia servia de pretexto para se eximir das responsabilidades do seu cargo, mais para si próprio que para os outros. Um fato muito importante é o de quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo. Temos que admitir que aquele que foi analisado conhece-se muito melhor que os outros. A própria sociedade se beneficiará contando com o maior número de pessoas espontâneas, equilibradas e maduras. Vivemos durante séculos obscurecidos pelas superstições, devido ao desconhecimento do inconsciente. Chegou a hora de despertar para uma nova era, não apenas quanto aos sintomas neuróticos e as doenças físicas, mas o puritanismo e o fanatismo poderão ser eliminados, para que possamos viver mais felizes, e não há outra saída. Vamos entrar agora, na próxima aula, no capítulo 4, o médico da alma, página 49. Concentremos-nos e oremos para que nossas almas sejam brilhantes como o sol. Que a luz infinita vibre em nós, em nossos corações, por toda a eternidade. Amém. Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norbert Kepp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora,
infinita e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. A luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, a aventura de ser, de existir, nos renove nossas vidas e o nosso coração. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, e as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para nos dispensar proteção. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Deus de luz, de paz, de amor, de verdade, de justiça, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Tirai do nosso caminho toda dor, toda doença, todo mal-estar, tudo aquilo que me prejudica. Remove dos nossos caminhos as interferências negativas. Fortalece nosso ser, o nosso coração. Abençoa nosso lar, nossa família, nossos antepassados, todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será por direito divino. Que todas as interferências caiam por terra. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para nós, nos proteger e nos iluminar. Amém. Andréia, bem, deixa eu te lembrar. Fala pro hoje, quando você encontrar o Marcos, tem que arrumar essa coisa aqui. Tem que tirar pra lá. Até a gavetinha. Tá caindo. Eu vou falar agora, peraí. Tem que pôr o pé aí, dona. Isso daqui eu até esqueci, eu ia falar pro senhor. Já que eu tava... Yo soy de este mundo y más Vamos allá. realizar o Evangelho no lar. Tengo todo Escutai agora a caridade para com os pobres, envidiar. esses deserdados do mundo, Miro mas hacia el recompensados por cielo, Deus, que veo sabem mi aceitar Padre as suas misérias grandioso. sem murmurar. Que Luna depende y de sus vós, vou estrellas, me fazer Padre compreender mío, por um ven exemplo. Vejo várias vezes na semana todo uma reunião de que senhoras de todas as brilla idades. siempre. Para nós, Desde el vós o amor sabeis, são del todas irmãs. infinito, Que fazem con el elas, pois, poder trabalham del depressa, gran depressa. Espíritu, Os dedos são de ágeis, vede também todos como cantan os la rostos são melodía radiosos de e la como os paz corações y batem la em uníssono. alegría, Mas qual é o seu objetivo? recordándonos É que que elas vêm se somos aproximar do inverno, todos que será rude hijos para de os la lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos
seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que nesse inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurar, dizendo Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Assim é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todos os trabalhadores o encorajamento. Veja as comunicações dos bons espíritos de chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operários laboriosos uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Lyon, 1861. Soy del universo, caminando hasta el cumbre de mi destino. Concentremos-nos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a chance de poder realizar esse Evangelho no lar e seguir no caminho do bem, da luz, do amor e da verdade. Que os nossos caminhos se abram e que a nossa consciência se manifeste vigorosa, firme e presente. Assim seja. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica. Coloque-se em cima as partes superiores e embaixo os membros inferiores. À esquerda, o que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita. Na frente, o que deve ficar na frente. E atrás, o que deve ficar atrás. Então, uma elevação, um pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz, a todos os seres que nos iluminam e nos protegem. Sejamos envolvidos na mais perene luz. Assim seja. Que a luz, que a paz, a saúde, o amor, a alegria venha para todos nós, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Nossas consciências fiquem alertas, libertas, e nossos caminhos sejam definidos e conscientizados por toda a eternidade. Que nosso lar seja protegido, que nossos filhos, netos, toda a descendência e todos os antepassados sejam protegidos pela luz divina. Faça-se por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para todos os seres do universo. Amém.
Continuemos o livro A Medicina da Alma. Numa sociedade em que a própria conduta da comunidade é neurótica, convém haver cidadãos normais? É claro, somente com o aumento do número daqueles que não aceitam a doença, devido às suas finalidades escusas, é que poderemos chegar a constituir um corpo social não patológico, que dê aos nossos descendentes uma existência compatível aos seus anseios de felicidade. As doenças não existem apenas para que os outros nos mimem e deem afeto, mas servem para justificar aos seus possuidores os fracassos que têm ou tiveram. O Sr. A.P. sofre de distúrbios intestinais que o obrigam a se retirar de um recinto cada vez que se reúne com seus clientes, a fim de discutir sobre um negócio qualquer. Somente com seu amadurecimento é que notou que a diarreia servia de pretexto para se eximir das responsabilidades do seu cargo, mais para si próprio que para os outros. Um fato muito importante é o de quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo. Temos que admitir que aquele que foi analisado conhece-se muito melhor que os outros. A própria sociedade se beneficiará contando com o maior número de pessoas espontâneas, equilibradas e maduras. Vivemos durante séculos obscurecidos pelas superstições, devido ao desconhecimento do inconsciente. Chegou a hora de despertar para uma nova era, não apenas quanto aos sintomas neuróticos e as doenças físicas, mas o puritanismo e o fanatismo poderão ser eliminados, para que possamos viver mais felizes, e não há outra saída. Vamos entrar agora, na próxima aula, no capítulo 4, o médico da alma, página 49. Concentremos-nos e oremos para que nossas almas sejam brilhantes como o sol. Que a luz infinita vibre em nós e nossos corações por toda a eternidade. Amém. Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norbert Kemp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino.
aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. A luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, a aventura de ser, de existir, nos renove. Renove nossas vidas e o nosso coração. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados e as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para nos dispensar proteção. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Deus de luz, de paz, de amor, de verdade, de justiça, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Tirai do nosso caminho toda dor, toda doença, todo mal-estar, tudo aquilo que me prejudica. Remove dos nossos caminhos as interferências negativas. Fortalece nosso ser, o nosso coração. Abençoa nosso lar, nossa família, nossos antepassados, todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será por direito divino. Que todas as interferências caiam por terra. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para nós, nos proteger e nos iluminar. Amém. Andréia, bem, deixa eu te lembrar. Fala pro hoje, quando você encontrar o Marcos, tem que arrumar essa coisa aqui. Tem que tirar pra lá. Até a gavetinha. Tá caindo. Eu vou falar agora, peraí. Tem que pôr o pé aí, dona. Isso daqui eu até esqueci, eu ia falar pro senhor. Já que eu tava... Yo soy de este mundo y más Vamos allá. realizar o Evangelho no lar. Tengo todo Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, que sabem aceitar as suas misérias sem murmurar. Que depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. Fazem elas, pois, trabalham depressa. Os dedos são ágeis, vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham se aproximar do inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos
seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que nesse inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurar, dizendo Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Assim é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todos esses trabalhadores o encorajamento. Veja as comunicações dos bons espíritos de chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operários laboriosos uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Lyon, 1861. Estoy pelo universo, caminando hasta cumplir mi destino. Concentremos-nos agradecendo a Deus, nosso Pai, a chance de poder realizar esse evangelho no lar e seguir no caminho do bem, da luz, do amor e da verdade. Que os nossos caminhos se abram e que a nossa consciência se manifeste vigorosa, firme e presente. Assim seja. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica. Coloque-se em cima as partes superiores e embaixo os membros inferiores. À esquerda, o que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita. Na frente, o que deve ficar na frente. E atrás, o que deve ficar atrás. Então, uma elevação, um pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz, a todos os seres que nos iluminam e nos protegem. Sejamos envolvidos na mais perene luz. Assim seja. Que a luz, que a paz, a saúde, o amor, a alegria venha para todos nós, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Que nossas consciências fiquem alertas, libertas, e nossos caminhos sejam definidos e conscientizados por toda a eternidade. Que nosso lar seja protegido, que nossos filhos, netos, toda a descendência e todos os antepassados sejam protegidos pela luz divina. Faça-se por direito divino, aqui agora, infinito verdadeiramente, para todos os seres do universo. Amém.
Continuemos o livro A Medicina da Alma. Numa sociedade em que a própria conduta da comunidade é neurótica, convém haver cidadãos normais? É claro, somente com o aumento do número daqueles que não aceitam a doença, devido às suas finalidades escusas, é que poderemos chegar a constituir um corpo social não patológico, que dê aos nossos descendentes uma existência compatível aos seus anseios de felicidade. As doenças não existem apenas para que os outros nos mimem e deem afeto, mas servem para justificar aos seus possuidores os fracassos que têm ou tiveram. O Sr. A.P. sofre de distúrbios intestinais que o obrigam a se retirar de um recinto cada vez que se reúne com seus clientes, a fim de discutir sobre um negócio qualquer. Somente com seu amadurecimento é que notou que a diarreia servia de pretexto para se eximir das responsabilidades do seu cargo, mais para si próprio que para os outros. Um fato muito importante é o de quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo. Temos que admitir que aquele que foi analisado conhece-se muito melhor que os outros. A própria sociedade se beneficiará contando com o maior número de pessoas espontâneas, equilibradas e maduras. Vivemos durante séculos obscurecidos pelas superstições, devido ao desconhecimento do inconsciente. Chegou a hora de despertar para uma nova era, não apenas quanto aos sintomas neuróticos e as doenças físicas, mas o puritanismo e o fanatismo poderão ser eliminados, para que possamos viver mais felizes, e não há outra saída. Vamos entrar agora, na próxima aula, no capítulo 4, o médico da alma, página 49. Concentremos-nos e oremos para que nossas almas sejam brilhantes como o sol. Que a luz infinita vibre em nós e nossos corações por toda a eternidade. Amém. Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norbert Kepp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino.
aqui agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. A luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, a aventura de ser, de existir, nos renove. Renove nossas vidas e o nosso coração. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados e as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para nos dispensar proteção. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Deus de luz, de paz, de amor, de verdade, de justiça, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Tirai do nosso caminho toda dor, toda doença, todo mal-estar, tudo aquilo que me prejudica. Remove dos nossos caminhos as interferências negativas. Fortalece nosso ser, o nosso coração. Abençoa nosso lar, nossa família, nossos antepassados, todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será por direito divino. Que todas as interferências caiam por terra. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para nós, nos proteger e nos iluminar. Amém. Andréia, bem, deixa eu te lembrar. Fala pro hoje, quando você encontrar o Marcos, tem que arrumar essa coisa aqui. Tem que tirar pra lá. Até a gavetinha. Tá caindo. Eu vou falar agora, peraí. Tem que pôr o pé aí, dona. Isso daqui eu até esqueci, eu ia falar pro senhor. Já que eu tava... Yo soy de este mundo y más allá. Vamos realizar o Evangelho no lar. Tengo todo de Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus e sabem aceitar as suas misérias sem murmurar. Que depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vossas sabeis, são todas irmãs. Fazem elas, pois, trabalham depressa. Os dedos são ágeis, vejo também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar do inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos
seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que nesse inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurar, dizendo Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Assim é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todos os trabalhadores o encorajamento. Veja as comunicações dos bons espíritos de chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. Estoy pelo universo, caminando hasta cumplir de mi destino. Concentremos-nos agradecendo a Deus, nosso Pai, a chance de poder realizar esse Evangelho no lar e seguir no caminho do bem, da luz, do amor e da verdade. Que os nossos caminhos se abram e que a nossa consciência se manifeste vigorosa, firme e presente. Assim seja. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica. Coloque-se em cima as partes superiores e embaixo os membros inferiores. À esquerda, o que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita. Na frente, o que deve ficar na frente. E atrás, o que deve ficar atrás. Então, uma elevação, um pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz, a todos os seres que nos iluminam e nos protegem. Sejamos envolvidos na mais perene luz. Assim seja. Que a luz, que a paz, a saúde, o amor, a alegria venha para todos nós, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Nossas consciências fiquem alertas, libertas, e nossos caminhos sejam definidos e conscientizados por toda a eternidade. Que nosso lar seja protegido, nossos filhos, netos, toda a descendência e todos os antepassados sejam protegidos pela luz divina. Faça-se por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para todos os seres do universo. Amém.
Continuemos o livro A Medicina da Alma. Numa sociedade em que a própria conduta da comunidade é neurótica, convém haver cidadãos normais? É claro, somente com o aumento do número daqueles que não aceitam a doença, devido às suas finalidades escusas, é que poderemos chegar a constituir um corpo social não patológico, que dê aos nossos descendentes uma existência compatível aos seus anseios de felicidade. As doenças não existem apenas para que os outros nos mimem e deem afeto, mas servem para justificar aos seus possuidores os fracassos que têm ou tiveram. O Sr. A.P. sofre de distúrbios intestinais que o obrigam a se retirar de um recinto cada vez que se reúne com seus clientes, a fim de discutir sobre um negócio qualquer. Somente com seu amadurecimento é que notou que a diarreia servia de pretexto para se eximir das responsabilidades de seu cargo, mais para si próprio que para os outros. Um fato muito importante é o de, quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo. Temos que admitir que aquele que foi analisado conhece-se muito melhor que os outros. A própria sociedade se beneficiará contando com o maior número de pessoas espontâneas, equilibradas e maduras. Vivemos durante séculos obscurecidos pelas superstições, devido ao desconhecimento do inconsciente. Chegou a hora de despertar para uma nova era, não apenas quanto aos sintomas neuróticos e as doenças físicas, mas o puritanismo e o fanatismo poderão ser eliminados, para que possamos viver mais felizes, e não há outra saída. Vamos entrar agora, na próxima aula, no capítulo 4, o médico da alma, página 49. Concentremos-nos e oremos para que nossas almas sejam brilhantes como o sol. Que a luz infinita vibre em nós e nossos corações por toda a eternidade. Amém. Psicoterapia.